Olha eu aqui outra vez, professora Ana Cristina. O que veremos hoje? Lembrando que tudo tem matemática. Olha o coração do amor. O que será que teremos? Continuamos na geometria espacial. Observe as formas. Eu quem sou? Nosso assunto hoje é prisma hexagonal regular reto, abreviado com PHRR. Bom, os prismas hexagonais, eles podem ser reto e oblíquos, onde, para ser reto, em relação à base, teremos uma altura que vai formar um ângulo de 90 graus em relação à base. Mostraremos a seguir. E o oblíquo, suas faces laterais são paralelogramas, porém o ângulo não será reto em relação à base. Características: as suas bases são poligonais, opostos e iguais. A sua altura corresponde à distância da base superior ao solo. Sólido geométrico, um grupo específico de poliedros. Observa que o prisma regular ele é reto e as suas bases são polígonos regulares, que vamos mostrar a seguir. Então, um prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam nos planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos e oblíquos, como havia comentado. Então, os aspectos comuns a esses prismas são as bases, que são regiões poligonais congruentes, onde a altura é a distância entre as bases, que são iguais. As arestas laterais são paralelas com as mesmas medidas, ou seja, se trata de ser a mesma medida da altura. Eis aqui o prisma reto e o prisma oblíquo. Observe que o prisma reto temos aqui a base idêntica, a base inferior, a base superior, e o que difere ele do oblíquo? O oblíquo também tem as bases iguais. O que difere são as inclinações, não aqui eu quero que vocês observem que nós teremos na base um hexágono. Então, aqui esses pontinhos aqui são os vértices. Aqui é a base superior, que é a mesma que está no inferior. E nessa primeira figura aqui, esses traços em azuis são chamados de aresta. Então, esses aqui, que estão na lateral, nas faces laterais, são arestas laterais. E os que estão na base são arestas da base. Então, quantas arestas, vértices e faces eu tenho? Como havia dito, as arestas são representadas pelos azuis aqui. Como na base nós temos um hexágono, a base inferior e a superior, cada base nós teremos 6 arestas. Sendo assim, 6 arestas na base, 6 arestas na base inferior, 6 na superior e mais 6 arestas na altura, que equivale à altura, que são as arestas laterais que estão ali. Assim, teremos 18 arestas.
Então, 3 vezes 6 equivale a 18 arestas. Agora, vértices. Vértices são os pontinhos. Então, se nós temos esses pontinhos aqui, na base inferior e superior, na qual vai ser ligada pelas arestas laterais, que é a mesma coisa que a minha altura, nós teremos 6 na base inferior e 6 na superior, sendo assim 12 vértices. As faces, nós temos a área da base, que é a base inferior, e temos a base superior. Então, ali já temos duas faces. Na lateral, como as arestas da base em relação à altura e as bases inferior e superior formarão retângulos, nós teremos 6 retângulos na lateral, assim 6 faces laterais. Sendo assim, 6 mais 2 equivale a 8 faces no total. Relação de Euler. Relação de Euler. Euler foi muito importante, que ele observava as figuras dos prismas e ele concluiu que toda vez que nós pegarmos o vértice, subtrair com as arestas e somarmos com as faces, sempre resultará em 2. Esta é a relação de Euler. Então, aplicando para cada figura espacial, em se tratando de prismas, podemos chegar aos valores das faces, vértices e arestas aplicando essa relação. Bom, um prisma é um sólido geométrico delimitado com faces planas, na qual as duas bases se situam em planos paralelos. Então, os planos paralelos que nós observamos aqui vai demonstrar para nós as faces da base. Como eu disse, a face inferior, ou seja, a área da base inferior, e a face superior. Aqui tem uma outra maneira de vocês observar. Observa que a base inferior é igual à base superior e as figuras planas estão paralelas. Então, aqui está demonstrando melhor o prisma. Observa que essa aqui é a base superior. Prisma hexagonal regular reto. Veremos que para calcular a área lateral, a área total, nós simplesmente na área lateral somaríamos as faces laterais, ou seja, 6 retângulos na lateral. A área total, como qualquer prisma, sempre será 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Agora vamos especificar para vocês. Observa que nós temos um hexágono, onde o hexágono ele é formado por 6 triângulos equilátero. Para calcular então essa área, basta fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero, que já demonstramos para vocês a origem dessa fórmula, que é 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como podemos simplificar o 6 e o 4 aqui, simplificar por 2, teremos que a área dessa base equivale a 3 meios de a ao quadrado raiz de 3. Então, sendo assim, a área da base do prisma hexagonal regular reto é 3 meios de a ao quadrado raiz de 3. Então, lembrando que a área da base é 3 meios de a ao quadrado raiz de 3, onde temos um hexágono, e observa que a base do hexágono, como eu já havia dito para vocês, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, e esse triângulo equilátero
nós já demonstramos para vocês. Vocês observam que essa medida que tem do centro da figura até o lado oposto, um ponto médio do lado oposto, ou seja, da aresta da base, ou seja, esse M, ele equivale à altura do triângulo equilátero. Então, essa altura do triângulo equilátero, ela tem um cálculo também que a gente faz, que tem uma fórmula que deu a origem exclusivamente para a fórmula da área também do triângulo equilátero. Então, essa fórmula veio da aplicação de Pitágoras, que foi demonstrado em outra aula. É sempre usada a raiz de 3 sobre 2 para calcular essa distância do centro aqui da figura O até esse ponto médio aqui, M, que mais tarde vocês vão ver na pirâmide que se trata da apótema da base. Prisma hexagonal regular reto, agora falando da área lateral. Lembrando que recentemente falei para vocês que temos na área lateral 6 faces onde são retângulos. Então, esses retângulos são, para calcular a área deles, são a aresta da base vezes a altura. Então, observa aqui, temos aqui planificado 6 retângulos na lateral. A área da face é a aresta da base vezes a altura. Agora, a área lateral é 6 vezes a aresta da base vezes a altura. Bom, prisma hexagonal regular reto, agora falando de volume. Para qualquer prisma, o volume se calcula a área da base vezes a altura, não é a aresta da base. Então, a área da base, como vimos, se calcula como a base nós temos um hexágono, ou seja, se calcula como 3 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes a minha altura. Então, volume de um prisma hexagonal regular reto é a área da base vezes a altura. Agora, mostraremos para vocês alguns exemplos para exemplificar os cálculos desses prismas hexagonais. Primeiro exemplo, prisma hexagonal regular reto, onde aqui vocês observam que temos altura 50 centímetros, aresta da base 20 centímetros. Então, dados a aresta da base 20 centímetros, a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, 50 centímetros. Vamos calcular primeiro a área da base. Lembrando que a área da base, nós usamos a fórmula aqui, 3 meios de A ao quadrado raiz de 3. Então, substituímos o A pelo 20 centímetros, que é a aresta da base. E fazendo 20 centímetros ao quadrado, temos aqui, podemos simplificar o 400 por 2, vai dar 200. Então, ou multiplicar e dividir elas por elas, mas eu gosto de simplificar aqui fazendo 400 por 2 dá 200, 200 vezes 3 dá 600 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Esta é a área da base para este prisma hexagonal. Agora, área lateral. Na área lateral temos 6 faces retangulares, então 6 vezes a aresta da base vezes a altura, onde a minha aresta da base aqui é 20, a altura é 50. 20 vezes 50 dá 1000. 1000 vezes 6 dá 6.000 centímetros quadrados, é a área lateral deste prisma. Agora, área total. Não é necessário aplicar a fórmula aqui, como nós já fizemos o cálculo aqui, basta substituir aqui, ó. Então, 2 vezes a área da base, que deu 600 raiz de 3 centímetros ao quadrado, mais a minha área lateral, que deu 6.000.
2 vezes 600 dá 1.200. Raiz de 3 centímetros ao quadrado, mais 6.000 centímetros ao quadrado. Lembrando que não podemos juntar termos onde temos uma raiz numa e não temos raiz na outra, porque não são a mesma coisa. Então, aqui nós fatoramos. O que é fatorar? Nós isolamos um valor que podemos dividir nos dois termos, e aqui o valor máximo que eu posso dividir é o 1.200. Então, isolamos 1.200. Dividindo 1.200 por 1.200 resulta em 1 raiz de 3, que não precisa botar o 1 aqui. Copiamos o sinal. 6.000 dividido por 1.200 dá 5. Fechamos aqui entre parênteses e unidade no final, centímetros ao quadrado. Essa é a situação mais correta. Ou, se caso solicitarmos um valor aproximado, é necessário colocar no enunciado que a quantia que nós usaremos para o valor de raiz de 3, que normalmente se usa um valor aproximado de 1,73 para a raiz de 3, lembrando que esse é um valor que vai ao infinito. Isso aqui se trata de um valor que vai ao infinito. Então, quando a gente substitui por 1,73, estamos usando um valor aproximado. Agora, volume, lembrando que é a área da base vezes a altura. A área da base nós calculamos e deu 600 raiz de 3 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 50 centímetros. Então, 600 vezes 50 dá 30.000. Copia a raiz de 3 centímetros ao quadrado com centímetros cúbicos. Terminou aí o volume. Vamos para outro exemplo. Agora, temos um prisma hexagonal regular, onde a altura média é 6 metros e a área de cada base é 24 raiz de 3 metros ao quadrado. Ache a área lateral. Bom, o que nós temos que lembrar? Que a área da base é um hexágono, então foi dada a área da base, nós vamos usar a fórmula da área da base para achar o valor equivalente à aresta, porque nós precisamos saber a aresta para calcular a área lateral. Bom, sabemos que para calcular a área da base é 3 sobre 2 ao quadrado raiz de 3. Então, aqui, ó, esse valor foi dado, 24 raiz de 3 metros ao quadrado, vamos igualar a 3 sobre 2 ao quadrado raiz de 3. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Aqui, ó, esse 2 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui, ó, copiei o 3 ao quadrado raiz de 3 e fiz 2 vezes 24. 2 vezes 24, aqui nós copiamos, deu aqui 48 raiz de 3 metros quadrados. Bom, o que mais a gente pode fazer? Esse 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 48 dividido por 3 resulta em 16. Bom, raiz de 3 com raiz de 3 vai cortar. Se aqui está multiplicando, vai dividir, vai se cortar. Ele é um valor normal, como qualquer outro, então vai se cortar, é o mesmo valor. É como se fosse dividir 2 por 2, 3 por 3. Isso aqui é, se vamos pensar no número aproximado, 1,73 sobre 1,73. Bom, em resumo, se corta o raiz de 3, se corta o raiz de 3. Então, temos o que sobrou ao quadrado é igual a 16 metros ao quadrado. Lembrando que inverso de uma potência é uma raiz quadrada. Nós não queremos o a ao quadrado, queremos saber a aresta da base. Raiz de 16 metros ao quadrado é 4 metros, ou seja, a aresta da base é 4 metros. Agora, vamos para o cálculo da área lateral. Lembrando que a área lateral nós temos 6 faces retangulares, que são 6 vezes a aresta da base vezes a altura. Sendo assim, a aresta da base aqui deu 4
E a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, é 6 metros. 4 vezes 6 dá 24, 6 vezes 24, 144 metros quadrados. É a área lateral desse prisma. Bom, prisma hexagonal regular reto, onde a minha altura é raiz de 3 e a aresta é 4 metros. Bom, gente, olha só. Vocês de repente não estão acostumados a usar raiz de 3, mas às vezes o valor raiz de 3 para cálculos que envolvem hexágono, ele facilita um monte, porque vai ser trabalhado raiz com raiz e em algum momento pode ser cortado. Então vamos lá. Aqui a aresta da base é 4, a altura que é a raiz de 3. Então, ó, vamos primeiro calcular a área da base. A área da base é 3 sobre 2 ao quadrado raiz de 3. 4 ao quadrado, nós fizemos aqui substituindo o azinho, 4 metros ao quadrado, tá? O 3 meias copiamos, raiz de 3 copiamos. Então, 4 ao quadrado é 16 metros ao quadrado, raiz de 3 aqui. 16 com 2 dá para cortar, vai resultar em 3 vezes 8, raiz de 3 metros ao quadrado. Então, a área da base é 24 raiz de 3 metros quadrados. Se algum momento tiver uma situação que tem que ser substituído o valor, nós teremos um valor aproximado de 41,52. O mais correto é deixar 24 raiz de 3 metros quadrados. Área lateral. A área lateral é 6 vezes a aresta da base vezes a altura. Então, a aresta da base é 4 metros, a altura é a raiz de 3. Então, aqui nós só vamos multiplicar o 6 vezes 4 dá 24, raiz de 3 copia, metros quadrados. Observe que aqui deu o mesmo valor que a área da base. Então, aqui, se for substituir o valor do raiz de 3, a área lateral vai ser aproximadamente 41,52 metros quadrados. Bom, antes que me pergunte, podem vocês achar que sempre vai dar a área da base igual à área lateral? Não, aqui foi uma casualidade, não é sempre assim. Agora, área total desse prisma. Lembrando que 2 vezes a área da base mais a área lateral, temos a área total. 2 vezes 24 raiz de 3 metros ao quadrado mais 24 raiz de 3 metros quadrados. 2 vezes 24 dá 48. 48 mais 24. Aqui nós podemos juntar, ó. Temos raiz aqui nesse termo, raiz aqui nesse termo. Vai dar 72 raiz de 3 metros quadrados. O volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base nós achamos que é 24 raiz de 3. 24 raiz de 3 metros ao quadrado vezes a altura raiz de 3 metros. Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9, nós extraímos a raiz, vai dar 24 vezes 3 metros cúbicos, ou seja, 24 vezes 3, 72 metros cúbicos para este volume. Aqui temos uma questão do ITA, bastante usado aqui para exemplificar. Então vamos resolver ele. Dado um prisma hexagonal regular, sabe-se que a sua altura média é 3 centímetros e que a sua área lateral é o dobro da área da sua base. E queremos saber o volume desse prisma em centímetros cúbicos. Bom, aqui tem as alternativas, então vamos lembrar o que? A área lateral é o dobro da área da base. A área lateral é 6 vezes a aresta da base vezes a altura. A área da base é 3 sobre 2 ao quadrado raiz de 3. Lembrando que o dobro é 2 aqui, né? 2 vezes essa área. Por isso que a gente botou o dobro aqui, ó, coloridinho. Bom, então nós vamos desenvolver o cálculo, porque que nós que queremos saber aqui? Nós queremos saber a aresta, né? Então, nós não temos a aresta da base. E o que a gente precisa para calcular o volume? A área da base. Então, a gente precisa saber essa aresta. Então, aqui, ó,
A altura foi dado que é 3 centímetros. Substituindo a altura aqui é 3 centímetros. Então, o que eu posso fazer? Eu vou desenvolver aqui o cálculo, ó. Eu vou fazer 6 vezes 3 e vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. Eu tento eliminar o máximo que eu posso. Então, aqui, 6 vezes 3, aqui nós vamos ver, ó. Na verdade, aqui também dá para fazer de outra maneira, ó. Aqui dá para cortar esse 3 com esse 3 aqui, ó. Como aqui tá multiplicando, passar para lá, dividindo, dá para cortar. Então, o que sobrou para nós? Sobrou. Aqui nós cortamos o 2 com 2, tá? 2 com 2 a gente cortou aqui. E sobrou aqui o 6 aqui e o 3 aqui, com esse 3 eu vou cortar. Então, aqui, ó, esse 3 com esse 3 foi cortado. Sobrou 6 vezes a aresta da base é igual a aresta da base ao quadrado raiz de 3. Lembrando, a aresta da base aqui, aqui tem a aresta da base ao quadrado, que é a aresta da base vezes a aresta da base. Cortando aqui com aqui, vai sobrar uma aresta da base pro lado direito. Então, cortamos aqui as arestas e vai sobrar 6 é igual a aresta da base aresta da base raiz de 3. Como queremos saber a aresta da base, nós isolamos a aresta da base. Aqui está multiplicando raiz de 3, vai passar dividindo. Então, 6 sobre raiz de 3. Lembrando que toda vez que temos uma raiz no denominador, temos que racionalizar. O que é racionalizar? Como tem essa raiz aqui, a gente tem que trabalhar ela de uma maneira que ela saia da raiz. Então, aqui nós vamos multiplicar em cima no numerador e denominador por raiz de 3. Isso se chama racionalização, com o objetivo de nós termos no denominador o número inteiro. Então, para sair essa raiz aqui, como o índice é 2 aqui da raiz, o expoente desse 3 aqui tem que ficar ao quadrado. Então, se eu fizer 3 vezes 3, vai dar raiz de 9, ou seja, 3 ao quadrado vai sair da raiz. Extraindo a raiz de 9 dá 3. No numerador ficou 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Então, aqui como temos 6 raiz de 3 sobre 3, dá para cortar 6 por 3, dá 2. Então, a aresta da base é 2 raiz de 3. Assim, nós vamos substituir na forma aqui do volume. Podemos fazer a área da base aqui separada. Aqui está calculando tudo junto. Mas você pode fazer separado, até mais garantido de se eu avaliar por partes, eu posso dar um ponto para uma situação e a outra que tu errou, eu desconsidero. Bom, mas aqui como tem alternativa, então nós vamos calcular direto. Substituindo aqui 3 meios de a ao quadrado, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3. Então, o que vai resultar? Aqui a altura é 3, né? Lembrando. Substituímos por 3. Então, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9. Raiz de 9 extraindo a raiz dá 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 aqui, ó. Copiamos aqui o resto tudo. Não podemos esquecer de nada, né? Vocês observar, tá cheio de 3 aqui, então não pode errar. Bom, aqui, ó, copiei aqui embaixo. 3 sobre 2. 4 vezes 3 é o que sobrou ali, a aresta da base ao quadrado, raiz de 3, vezes a altura, que é 3. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de simplificar, antes de sair multiplicando. Então, eu cortei o 4 aqui com 2, vai dar 2. Então, resultou aqui 3 vezes 2 vezes 3, vezes 3. Bom, se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Eu já botei aqui, ó, de cara, ó. Dá 27 vezes 2. 3 ao cubo dá 27. 27 vezes 2 dá 54, raiz de 3 centímetros.
Lembrando que é centímetro ao quadrado vezes centímetros cúbicos. Então, a alternativa dessa questão é letra D, 54 raiz de 3. Bom, gente, encerrando minha apresentação, fim por hoje. Beijos da Prof. Agradecemos a atenção de vocês.
teste e prove que não há necessidade. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde pediu a países ricos que adiem planos de aplicar a terceira dose em massa, enquanto dezenas de nações